lembre-se que quando o outro te critica, não necessariamente é você que está errada. Às vezes o outro te critica porque ele tem interesses. Eu lembro sempre aqui eu coloquei uma figura bem legal no livro de autoestima, que a pessoa está olhando para o outro dizendo assim, só fala bobagem. Por quê? Porque eu tenho um caso de uma pessoa que fazia isso na reunião da empresa. Por quê? Porque ela queria uma promoção e queria derrubar a outra. Então, não é que as soluções e as sugestões do outro eram ruins, mas ela já começava, já vai abrir a boca, já fazia cara de Agora você desprezo para imagina. derrubar o outro, para conseguir uma promoção. Então, às vezes, não é você, às vezes é o interesse do outro que está complicado. E você imagina também. Oi, tudo bem com você? Obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada por você ter vindo. E vem que dá certo. Vou começar lendo a dúvida da pessoa. Eu fui numa entrevista de emprego e chegando lá, percebi que a empresa tinha valores muito diferentes dos meus e a entrevistadora me fez me sentir muito mal, totalmente por fora e muito abaixo dos outros candidatos. Depois disso, não sei mais como me candidatar a outro emprego, porque eu estou com medo de enfrentar uma nova entrevista como aquela. Como é que eu saio dessa? Ela assina, de novo, não. Olha, de novo, não dá para entender por que você não quer passar por isso de novo, porque é muito difícil. Hoje existem divisões muito estritas na sociedade e tem alguns grupos que são muito críticos de verdade. Eu já vi, eu já passei por essa experiência. Alguém virou para mim e falou assim: como uma médica como a senhora pode pensar desse jeito? No meio da consulta. E eu não tinha falado nada que não fosse o normal e o óbvio. Então, assim, às vezes as pessoas estão muito críticas. E como é que a gente se protege, Adriana, de uma crítica muito dura? Eu acho que a melhor proteção para uma crítica é a autoestima. É você saber o seu valor. Porque, veja, vamos supor que a crítica fosse apropriada. Olha, odiei essa blusa verde, você não pode vestir verde, Hebe, não fica bom para você. Ok, vamos supor que seja verdade. Eu posso repensar um figurino azul, ou laranja, ou amarelo, alguma outra cor que eu possa sentir que fica bem para mim. Então, eu posso aproveitar essa crítica para o meu crescimento, mas tirando o peso de roubar a consciência do meu próprio valor que veio junto com essa crítica. Porque uma boa crítica, ela ajuda você a mudar alguma coisa que você precisa aprimorar, mas ela não rouba a sua percepção, a sua consciência do seu valor. Se essa crítica fez isso, não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva, porque ela não constrói você, ela destrói a sua autoestima. Aí, terapia é uma das coisas que ajuda a pessoa a superar esse tipo de coisa. E pessoas mais sensíveis tendem a ter dificuldade mesmo de enfrentar esse tipo de situação. E aí, o que eu recomendo é, talvez, tem uma história que diz assim, às vezes o patrão precisa ser demitido. Então, talvez você tenha que repensar se a empresa que você queria trabalhar era um ambiente que ia te fazer bem. Porque é melhor você ter um trauma na hora da entrevista do que trabalhar lá um tempão e ter que fazer um tratamento com remédio porque o negócio ficou ruim para você. Então, às vezes, aliás, eu li esses dias um estudo que foi publicado recentemente, que não está sendo tão divulgado, que foram ver esses departamentos de equidade e inclusão, o que eles causavam em termos de promover equidade e inclusão. Eu li também. E sabe o que eu descobri? Você não vai acreditar. Esses estudos estão mostrando que os departamentos, ao invés de obter equidade e inclusão, estão promovendo mais confusão, Verdade. mais Eu li também. dificuldades das pessoas se entenderem. É uma coisa muito estranha. Você fala, mas como é que é uma coisa que para promover... Por quê? Porque a forma como algumas pessoas trabalham inclusão não é inclusão, é
enfiar a goela abaixo alguma coisa. Não é uma coisa assim de sentir que aquilo tem um propósito e acolher aquilo como parte do quebra-cabeça, como uma peça Fica importante do até quebra-cabeça. uma situação de esse é melhor do que o outro. Exatamente. Então, Não é assim, por aí. esse aqui tem, coitadinho, ele tem que ter mais direito, É. e isso é muito complicado. É complicado, Vai né? Porque a criando uma pessoa diz série assim, de olha, problemas. eu não tenho essa, eu não pertenço a essa minoria, então eu vou ter menos direito que os outros. Então, assim, Qual a minoria que merece mais? direitos por conta desse tipo de coisa, normalmente acabam criando oposição e não acolhimento e inclusão. Então, tem empresas que, infelizmente, erraram na direção da inclusão. Eu sou completamente a favor de inclusão, todos somos, de equidade. Ok, tudo bem, mas equidade é ser igual. Equidade vem de equilíbrio, equilíbrio, igual, igualdade. Então, assim, como é que eu posso criar mais direitos para o outro e querer que isso promova igualdade? Promova a inclusão. Então, eu acho que tem algumas empresas que, infelizmente, ao invés de conseguir o resultado tão bom que elas querem, que é promover que as pessoas se tratem com respeito e que cada um traga uma inclusão, contribuição. e que cada um traga a sua contribuição, ao invés disso, elas criam uma luta interna entre quem tem mais direito, quem tem menos direito, quem pode coisas, quem não pode. Isso não é você. Lembre-se que quando o outro te critica, não necessariamente é você que está errada. Às vezes o outro te critica porque ele tem interesses. Eu lembro sempre aqui eu coloquei uma figura bem legal no livro de autoestima, que a pessoa está olhando para o outro dizendo assim, só fala bobagem. Por quê? Porque eu tenho um caso de uma pessoa que fazia isso na reunião da empresa. Por quê? Porque ela queria uma promoção e queria derrubar a outra. Então, não é que as soluções e as sugestões do outro eram ruins, mas ela já começava, já vai abrir a boca, já fazia cara de desprezo para derrubar o outro para conseguir uma promoção. Então, às vezes, não é você. Às vezes é o interesse do outro que está complicado. E você imagina também já a falta de respeito. E aí, por isso que é interessante também a gente ler os sinais e observar o que tem por trás daquele comentário. Porque uma pessoa que já começa um comentário falando mal da outra pessoa, você já começa a pensar, ué, que ela está falando isso, né? E às vezes a gente não percebe, mas às vezes a pessoa que quer ser tratada como igual e que quer que você trate os outros como igual, pode ter percebido algum preconceito que você tem e não manifestou com clareza e não se deu conta, não para os outros, para si mesmo, e às vezes você faz uma cara que julga, e a pessoa percebendo esse julgamento, aí ela cai com tudo pela frustração dela. Eu já vi isso acontecer. Uma amiga minha fez um comentário que ela nem percebeu que pudesse ter sido excludente para uma mãe que estava com uma dificuldade gravíssima com o filho que estava sendo vítima de bullying por causa de uma certa situação. E aí, essa pessoa tratou ela super mal. Porque aí também ela desovou toda a raiva que ela tinha. Exatamente, ela desabafou toda a raiva que ela estava. Aí a pessoa veio falar comigo e eu sabia da situação, eu expliquei. Ela falou, puxa, mas eu não imaginei que esse meu comentário seria um comentário negativo. Então, assim, às vezes você faz um comentário negativo e não percebe, às vezes o seu comentário não é negativo, mas a pessoa interpreta. Sim. Então, tudo isso é muito delicado. É por isso que está tanta confusão hoje na sociedade, porque são temas muito delicados. É até chato a gente falar disso num programa curtinho. Merecia um programa dos antigos de 2 horas que a gente fazia. Mas espero que vocês entendam, o nosso propósito é ajudar a entender essas pequenas nuances. Nem todas a gente vai poder falar hoje, mas eu espero que você entenda da melhor forma possível que a gente colocou. O nosso propósito também é que as pessoas convivam de uma forma melhor, com mais equilíbrio, com mais harmonia e com mais respeito ao outro. Isso, e de uma forma inclusiva. O que é inclusivo? É você perceber que cada um tem, como a Adriana falou, a sua contribuição a dar. Pode ser diferente, mas
O melhor é que seja diferente e complementar. Com certeza, a gente se completa com as diferenças. A gente quer participar do nosso programa, é só mandar um e-mail para o vemquedacerto22@gmail.com. O 22 é porque o nosso programa começou em 2022. Isso, e nós temos muito prazer em receber você todas as vezes que você vem. Venha sempre e deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso programa, porque isso torna você parte da nossa equipe. Você faz parte da equipe de divulgação e nós somos muito gratas a você por isso. Somos muito gratas mesmo. Muito obrigada sempre pela sua participação e até a próxima. Obrigada, um beijo e a gente se vê no próximo programa. Tchau.